Vamos lá, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo de número 1 ao versículo de número 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 1 ao versículo de número 8. Quem achou, diga, eu vou morar no céu. Quem não achou, diga, eu vou também. Eu espero, que eu quero que você vá para o céu em nome de Jesus. Procure aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8. Fica lá no Novo Testamento. Você vai passar pela carta de Colossenses, aí vai vir 1 Tessalonicenses. Antes de 2 Tessalonicenses. Não tem erro, procure aí. Achou? Diga amém. Ixi, ninguém achou não. Achou? Diga amém. Eu acho que eu vou ter que fazer alguma dinâmica para os jovens se atentarem aí. Eu quero que me ajude. Amém. Vamos lá. Diz assim o texto bíblico. Capítulo 4 e o versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vulo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, quando foi me dado a oportunidade de ministrar a palavra e falou do tema que foi escolhido pela juventude, até que ele venha. Mas até que ele venha, eu preciso estar fazendo o quê? Até que ele venha, como é que deve ser meu comportamento? Quem é esse que vem? É o Senhor Jesus, o Rei da Glória. E ele vem buscar quem? A sua igreja. Então, como é que deve ser o comportamento da igreja até que ele venha? Então, nesta noite, eu quero falar sobre vivendo em santidade até que ele venha. Amém? Nessa carta, que é a primeira carta do apóstolo Paulo aos crentes da cidade de Tessalônica, Paulo e os seus cooperadores, eles fundaram essa igreja em pouco tempo, como mostra lá em Atos 17. Foram aproximadamente um mês para eles chegarem na sinagoga, onde tinham os judeus, evangelizar, e ali surgiu uma grande turba, pessoas numa grande multidão, procurando espantá-los, espancá-los, matá-los, então eles fugiram para Bereia. Mas nesse período que Paulo, Timóteo e Silas passaram em Tessalônica, foi suficiente para que surgisse ali uma igreja pujante, uma igreja fiel, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Após um tempo, Paulo ele recebe um relatório de seu filho na fé, Timóteo, descrevendo a perseguição que incluiu em Tessalônica e os crentes que estavam sofrendo muito por causa da sua fé em Cristo. Então Paulo, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve esta primeira carta com o objetivo de tanto oferecer conforto para aqueles crentes, como também para instruí-los. Além de apresentar através da carta esse conforto e esta instrução, ele também encoraja-os e expressa a sua alegria
pela fé que eles demonstravam. E entre tantos outros temas, Paulo, ele faz questão de lembrar aqueles crentes da importância da santidade, meu irmão. Nós, assim como os crentes de Tessalônica, precisamos atentamente entender que a santidade, ela é indispensável para o indivíduo que deseja ter comunhão com Deus. Eu vou repetir para que fique gravado em sua mente. A santidade é indispensável para o indivíduo que deseja viver em comunhão com Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Graças a Deus. Entretanto, meus irmãos, o que é santidade? Quais as características que evidenciam essa virtude? E mais, quais as consequências de negligenciar esse estilo de vida? E como deve ser a mentalidade do crente? Diante desses questionamentos, nós vamos aqui discorrer acerca dessas questões. Primeiro, meus irmãos, jovens aqui presentes, eu já quero antecipar a você que o caldo vai engrossar. O negócio é estreito. E Jesus já antecedeu isso, né? Dizendo que o caminho é estreito e a porta é apertada. Então fique com seus olhos ligados aqui na palavra e atente bem seus ouvidos a tudo que a gente vai falar aqui nesta noite. Posso ouvir um amém? Amém. Primeiro, santidade e santificação. Qual é a diferença? A palavra santidade, ela se refere a uma virtude. A palavra santidade, ela se refere a uma atitude, ou seja, é o ser santo. Santidade é o estado de ser santo. E ser santo, literalmente, quer dizer separar. Quando o apóstolo Paulo, ele fala acerca da santificação, ele está usando o mesmo sentido de santidade, que quer dizer, de santificação, que quer dizer separar. Quando ele fala do texto santificação, ele usa o mesmo texto, que é santidade, para definir que ele está dizendo ali, vocês têm que viver separados. Nesse sentido, santidade é semelhante à santificação, ou seja, quer dizer aquele que está separado. No entanto, além de santidade significar o estado de ser santo, a santificação, de diferente modo, é um processo de se tornar santo. Ou seja, para você chegar ao estado de santidade, você precisa passar pelo processo que é a santificação. Não tem como eu e você ser santo se a gente não praticar o exercício de santificação. Santificação é um processo, e esse processo faz parte da salvação. Não adianta eu ou você ou qualquer outra pessoa dizer assim, eu sou salvo, eu sou crente, mas se não vive uma vida de santidade. Não tem como desassociar a vida cristã da santidade, meu irmão, dos exercícios de piedade. A salvação pela graça e a vida piedosa andam de mãos dadas. Posso ouvir um amém? Amém. A fé, a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação são passos que fazem parte da salvação. Então, através da fé, você recebeu a Cristo como seu Salvador. Você passou pela regeneração, assim como Jesus fala lá em João capítulo 3 e o versículo 3. Tem que nascer de novo, é a regeneração. Você saiu de um estado de um homem miserável, pecador, e passou a ser agora um cristão, um crente remido pelo sangue de Jesus. E aí você foi justificado. E agora passa pela fase da santificação, para que você possa ser glorificado. Nós só seremos glorificados através de Jesus Cristo se passarmos pelo processo da santificação. Nós somos salvos
Estamos sendo salvos e seremos salvos. Ou seja, é a justificação, santificação que vai culminar na glorificação, meu irmão. Nós queremos que Jesus venha. Nós queremos ser arrebatados. Nós queremos ver a glória de Deus. Nós queremos morar no céu. Mas precisamos passar pelo processo da santificação. Aleluia! O autor aos Hebreus vai dizer que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Aleluia! A santificação, meu irmão, ela está dividida em duas partes. Primeiro, a santificação ela é ativa, ela parte de Deus até nós. É Deus agindo em nós. Então a santificação primeiro, ela é passiva. É Deus agindo em nós. E segundo, ela é ativa. Cada crente individualmente buscando a Deus. Nós não tínhamos qualquer condições de chegar até Deus. Nenhum de nós. Estávamos perdidos em nossos pecados. Estávamos lançados no poço de pecado, no abismo sem fim. Mas Jesus, ele estendeu a sua mão até nós. E age até nós nesse processo de santificação. Uma vez salvo pela fé, regenerado, justificado, Deus agindo em nós, nós passamos a buscar ao Senhor, procurando viver uma vida santa e irrepreensível, meu irmão. Quando Paulo, ele escreve aos irmãos de Filipos, a sua carta aos Filipenses, ele diz que Deus é o que opera em vós, tanto no querer, quanto no efetuar, segundo a sua boa vontade. E diz mais, fazei todas as coisas sem murmuração e contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, no meio de uma geração corrompida e perversa, brilhando como astros no mundo. Sabe o que é isso? É a descrição perfeita do crente que é santo, do crente que vive buscando a santificação, do crente que vive em santidade, meu irmão. Nós vivemos em um mundo caído, nós vivemos em um mundo perdido. Nós fomos salvos para ser luz, para ser sal, para brilhar no meio de uma geração corrupta e perversa. Não se iluda com o mundo. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. O objetivo de cada crente é que através da santificação se torne mais parecido com Cristo, meu irmão. Eu, você, todos nós precisamos ser mais parecido com Cristo. Quando aquele que está no mundo caído, quando aquele que está envolvido com as coisas deste mundo olhar para nós, tem que ver Cristo em nós, meu irmão. Tem que ver, ele é diferente, ela é diferente. Mas como? É por causa da sua mentalidade, meu irmão. E esse é o segundo ponto que eu quero falar. A gente já entende a diferença da santidade e da santificação. Santidade é o estado de ser santo. Santificação é o processo que leva o crente a ser santo. Mas nós precisamos ter uma mentalidade de peregrino. Como assim? Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2 e o versículo 11, você pode ir lá observar, que ele descreve de maneira bem explícita e clara: nós somos peregrinos e forasteiros em terra distante. Ele está falando da igreja, meu irmão. É interessante que, como peregrinos, nós cristãos não possuímos residência perpétua aqui. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não pertencemos ao mundo, meu irmão. Posso ouvir um amém? Amém. Há uma forte tensão nesse aspecto. Como é que eu posso estar no mundo e não pertencer ao mundo? Meu irmão, todos nós que estamos aqui, que professa a sua fé cristã, que professa a fé cristã em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, ele entende ou deve entender que outrora, em outro tempo, nós estávamos vivendo na prática do pecado. Nós fazíamos parte deste mundo, do mundo caído, desse sistema. Mas Jesus, ele foi até nós e nos libertou.
Então nós saímos deste mundo caído. Nós estamos nele, mas ao mesmo tempo não estamos. Parece algo complexo ou paradoxo, meu irmão, mas só parece. Jesus, na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, ele diz: eu peço, ó Pai, que os livre do mal, mas não os tire do mundo. Nós estamos no mundo para fazer a diferença. Da mesma forma que teve alguém que foi usado por Deus para ir até nós, é a nossa vez de chegar àqueles que estão caídos e perdidos deste mundo mal, levando a palavra do Evangelho, manifestando o Evangelho através de uma vida santa em Cristo Jesus. Aleluia! Ao mesmo tempo que nós, cristãos, estamos neste mundo, não devemos nos moldar à cultura do mundo. O nosso comportamento deve ser diferente, deve ser baseado na palavra de Deus, e isto é fundamental, é necessário, é indispensável, meu irmão. A palavra de Deus, ela não pode, ela deve ser o nosso manual de regra, fé e prática. Não há possibilidades, ou você serve a Deus ou serve a Deus, meu irmão. Você é um crente, você foi chamado, você foi eleito. Então precisamos viver uma vida diferente. Uma vida que não é sendo moldado a este mundo. O meu modo de pensar, a minha mentalidade deve revelar o meu comportamento. Ou o meu comportamento, a maneira que eu vivo, vai revelar a maneira que eu penso, meu irmão. Jovens, quem é você quando o seu pastor não está lhe vendo? Quem é você quando o seu líder não está lhe vendo? Você continua sendo esse jovem aparentemente santo? Ou de fato você tem expressado a santidade de Deus, meu irmão? Este é o grande desafio do crente. Viver de tal ponto que as pessoas vejam Cristo em nós. Aleluia. Você está entendendo? Digo amém. Amém. Graças a Deus. O cristão, todos nós, precisamos se afastar do mundo, da cultura do mundo. E qual é a cultura do mundo, irmão? Nós fazendo um giro sobre todas as questões que nós vemos neste mundo. Na saúde, por exemplo, nós vemos pessoas que através da saúde têm levantado a bandeira do aborto. Quando nós olhamos para a educação, nós vemos pessoas levantando a bandeira da doutrinação, colocando toda espécie de ideologias na goela dos alunos, quando, pelo contrário, deveria ensinar as ciências, história, biologia, química, física, as ciências sociais, as ciências exatas. Mas o que tem se visto ultimamente, e não é só no Brasil, é no mundo, é a prática da doutrinação ideológica. Quando você olha para a área dos esportes, nós vemos pessoas que há uma desconstrução. Ah, mas eu sou um esportista do sexo masculino. Não, mas não existe mais esse papo. Isso é uma construção social. Você é aquilo que você sente. Então pega homem que se acha que é mulher para praticar uma atividade esportiva que é para o sexo feminino. Então há uma mistura na cultura, porque a cultura ela é caída. E Jesus chama a igreja, convoca a igreja para que não saia do mundo. Nós estamos no mundo, não pertencemos ao mundo, mas através daquilo que Cristo colocou em nosso coração, nós devemos ir na cultura e redimi-la, meu irmão. Se você é um esportista, pratique sua atividade esportiva para a glória de Deus. Se você é um professor, assuma sua responsabilidade como professor para a glória de Deus. Se você é um aluno, seja um aluno, um estudante para a glória de Deus. Se você é um enfermeiro, uma enfermeira, um médico, pratique a sua atividade profissional para a glória de Deus. Seja santo em todo lugar, seja santo de toda maneira, seja santo onde você andar, meu irmão. Aleluia, aleluia. Nós precisamos ser santo. Nós vemos o avanço das trevas.
Nós vemos o avanço do diabo em toda a área da cultura, em toda a gama cultural, mas o Senhor chamou a igreja não para retroceder, meu irmão. Jesus, quando estava em Cesareia de Filipe, uma cidade que vivia no paganismo e na imoralidade, ele junto com os seus discípulos, ele diz: mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você não foi chamado para se moldar ao mundo. Você não foi chamado para abraçar a cultura do mundo, porque a cultura da igreja é a cultura de Cristo, é a cultura do céu, é a cultura da sua palavra. Aleluia! Precisamos ser santos, meu irmão. Esse é o chamado do Espírito Santo nesta noite, para mim e para você, através da sua palavra. Precisamos ser santos. Chegou o tempo de nós defendermos aquilo que é óbvio, meu irmão. Chegou o tempo de nós provarmos que a grama é verde, porque aquilo que há 40, há 30 anos atrás era tão óbvio, para muitos agora não são, por causa do relativismo. E o relativismo tem entrado dentro da igreja. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos pensar como Cristo. Nós precisamos viver como Cristo. Nós precisamos andar como Cristo. Aleluia, aleluia. A verdade a todo custo, meu irmão. Precisamos falar da verdade. Precisamos pregar a verdade. Precisamos viver a verdade. Só assim demonstraremos de fato que nós somos santos. Aleluia. Meus irmãos, se nós entendemos o que é santidade, o que é santificação, entendemos a importância de entender, tão redundante, mas ter a mentalidade de um peregrino, que aqui não é a nossa morada, meu irmão, eterna. Infelizmente, vivemos em um tempo onde alguns têm vivido este mundo como se fosse viver aqui para sempre, como se a sua eternidade fosse aqui. Na época dos irmãos lá em Tessalônica, existia um movimento filosófico que foi dado o nome deste filósofo, Epicureus. Então, aqueles que abraçaram essa ideia, eles viviam como objetivo da sua vida, o objetivo final da sua vida fosse simplesmente a busca dos prazeres aqui. Então os epicureus viviam para os prazeres. O que vale é o aqui e agora. As consequências, não tem consequências, é aqui e agora. Comamos e morramos, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Era assim que eles viviam. Eles viviam sem pensar nas consequências dos seus atos. Será que é diferente de hoje? Quando você olha nas redes sociais, quando você dá uma passeada pelos reels do Instagram, do TikTok, o que você tem visto? E na escola? E os comentários do WhatsApp? E no Facebook? O que você percebe é que as pessoas estão vivendo para si, para o seu eu. E nós como igreja, meu irmão, você como crente, alguém que está buscando a santidade e viver uma vida de santidade, não pode de forma alguma se moldar a essas práticas. Eu vou viver para o prazer. Eu quero desfrutar o prazer. Não há melhor prazer do que viver para a glória de Deus. Não há maior prazer do que deleitar na palavra de Deus. O Salmo 1 vai dizer que bem-aventurado é o homem, é o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Esse é um prazer satisfatório, que sacia a tua alma. Mas os prazeres desse mundo, ele inflama a tua carne e te leva para mais distante de Deus. É por isso que Pedro, ele vai dizer no capítulo 2 e o versículo 11 da sua primeira carta, que as paixões carnais, elas fazem guerra contra a alma. Nós vivemos uma luta e você sabe disso. Eu sei disso. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, vai dizer: quando eu quero fazer o bem, eu não faço, mas o mal que eu aborreço, esse eu faço.
Miserável homem que sou. É a guerra contra a carne e o espírito, meu irmão. Mas é através da santificação que o espírito ele é fortalecido. É através da santificação que você ganha saúde espiritual e robustez. É por isso que eu falei e repito, é necessária a santificação. A santificação é indispensável, meu irmão. Aleluia. Nós precisamos, terceiro ponto, viver para agradar a Deus, meu irmão. A prioridade do cristão deve ser agradar a Deus. O desejo de viver de uma maneira que agrade ao Senhor deve ser a principal motivação do crente. Aí eu te pergunto, responda para si mesmo, qual é a tua principal motivação na tua vida? Vou dar alguns segundos para você pensar. Pensou na sua principal motivação, sim ou não? Sim ou não? Certo. É o Senhor? Responda para si. É o Senhor a sua principal motivação? Queridos, somente é possível viver de modo a agradar a Deus através da santificação. Não tem outro meio. Se você pensou que existia outro meio, eu sinto muito lhe frustrar. É só através da santificação. E como eu faço para exercer essa santificação? Orando, lendo a palavra de Deus, tendo uma vida devocional ao Senhor. Ter um momento a sós com Deus é primordial, meu irmão. E após isso, você vai ver, na sua prática diária, o efeito que isso vai fazer. Você vai ser moldado a ser parecido com Cristo, meu irmão. Então é deste modo que você passa a agradar ao Senhor. Veja aí no versículo 2, de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele escreve, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Viver uma vida de santificação é um mandamento, meu irmão. Deve ser feito, deve ser obedecido. Eu devo viver uma vida de santificação, é de renúncia. Enquanto a sua carne, ela é atraída para fazer aquilo que ela tanto ama e deseja, você vai renunciar. Enquanto o teu ego, ele não for humilhado, ele sempre vai querer fazer aquilo que agrada a ele. Fuja dos prazeres carnais. E essa corrida para longe dos prazeres carnais, ela deve ser contínua. Enquanto você viver, enquanto estivermos neste mundo, meu irmão, nós precisamos fugir das paixões carnais. Foi o mesmo conselho que Paulo ele deu a Timóteo. Timóteo, foge das paixões da mocidade. Meu irmão, quando o cara é novo, é muita paixão de todo tipo. Não sei por que o pessoal está rindo, é verdade, né? Eu sei que é verdade, eu ainda sou jovem, tenho essa cara assim, mas ainda sou jovem. Mas é preciso fugir, meu irmão. Veja só, nenhum de nós vence o pecado resistindo a ele. Eu vou resistir o pecado. Não, você vai perder. Se você resistir 100 vezes, você vai perder 101 vezes. Se foge do pecado, lembremos de José. José não pensou duas vezes. Ele correu de tal forma que uma parte da sua roupa ficou na mão da mulher de Potifar. José era jovem, bonito, os hormônios à flor da pele, mas ele praticou uma ação que todos nós devemos praticar: domínio próprio. Domine o seu corpo, domine a sua carne. Nós cristãos, nós fomos livres do poder do pecado, da culpa do pecado, e embora ainda habitamos num corpo de pecado, nós temos autoridade sobre a carne e dizemos: não, eu vou me embora, não, eu não vou ver, não, eu não vou falar. Controle o seu corpo. Amém?
Glória a Deus. Quarto ponto para encerrarmos, meus irmãos. Uma vida de santidade é um estilo de vida. Nós vivemos em um mundo onde existem inúmeros estilos de vida. E ser cristão, ser santo, é também um estilo de vida. É um estilo de vida que agrada a Deus. Precisamos, meus irmãos, entender que é a vontade de Deus a nossa santificação. Veja aí o versículo de número 3 da carta de Paulo, 1 Tessalonicenses. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Você pode estar olhando assim, mas que palavra estranha é essa, é fornicação? Eu vou ser curto e grosso aqui para você entender. É a verdade nua e crua. Porque quando você chega na escola e você acessa as redes sociais, você encontra muita coisa e já sabe muito bem. E aqui eu quero ser bem claro para você entender. Preste atenção, olhe para cá. Olha, com todo respeito eu vou usar esse aí, né? Então, olhe para cá, meu irmão. Fornicação é um ato de você se relacionar sexualmente antes do casamento. Entenderam? Amém? Então, meu irmão, a fornicação é terminantemente proibida pela palavra de Deus. É a palavra do Senhor que nos diz, meus irmãos, abstenhais da fornicação, porque você foi chamado para a santificação. Infelizmente, eu e você vivem numa cultura que um casal de namorados ir para a cama é normal. O anormal é você não ir. Fuja disso, meu irmão. Lute, controle o seu ímpeto. Espere o casamento. Exercite sua fé. Ore com o seu namorado, ore com a sua namorada. Fique lá o casal juntinho, namorando, orando, buscando ao Senhor com respeito. Lembrando, meu irmão, fuja da fornicação. Fuja da fornicação, porque é pecado. Desagrada a Deus. É um comportamento degradante. Perceba, meu irmão, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6 e o versículo 18, o apóstolo Paulo, ele utiliza de uma expressão que diz, fuge da prostituição, ou da impureza. E essa fuga, meu irmão, ela deve ser contínua. Ele usa o verbo no imperativo, mas também indica um presente contínuo. É hoje, é amanhã, é depois de amanhã. Fuja, querido. Fuja, querida, do pecado. Fuja da impureza. Enquanto estamos nesse mundo, é preciso se distanciar constantemente de influências ímpias. E está cheio, meu irmão. Nunca na história os jovens da igreja foi tão assediado como nos dias de hoje. Na tela de um celular já começa. E aí vai, meu irmão. Está muito fácil você se perder. Mas para um jovem crente, ele precisa ser disciplinado e viver uma vida de santidade. Por quê? Porque Jesus está voltando. Meu irmão, não irá subir o avarento, não irá subir o idólatra, não irá subir os prostitutos, os fornicadores, os adúlteros, não irá subir. É preciso se arrepender dos pecados, é preciso viver uma vida de santidade. Precisamos viver como se Cristo voltasse agora, meu irmão. É por isso que é tão urgente estar próximo de Cristo. E eu só consigo chegar próximo de Cristo me santificando, buscando ao Senhor. A maneira de viver dos tessalonicenses antes da conversão incluíam práticas pagãs que envolviam a imoralidade sexual. E esse é o motivo que Paulo ele frisa: foge da impureza. No versículo 7 ele vai dizer: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Jovens, cuidado com a pornografia. Às vezes você está vendo um vídeo no YouTube, aparece uma chamada:
um comercial. Meu irmão, a sensualidade ela está em todo canto. Fuja. Faça feito Jó. Eu fiz um concerto com o Senhor para não olhar para nenhuma donzela, ou seja, a má intenção. Tire seu olhar, meu irmão. Quando você, garoto, garota, vai sair de casa, vá para a frente do espelho e pergunte-se: eu estou vestido para a glória de Deus? A maneira que eu visto, Deus será glorificado. Sabe por quê, meu irmão? Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A minha maneira de vestir, a tua maneira de vestir tem que glorificar a Deus também, meu irmão. Não seja uma pedra de tropeço para o teu irmão. Mas também, irmão, consagre os teus olhos ao Senhor, vigie. Peça direcionamento a Deus. Corra, confesse ao Senhor os teus pecados. A Bíblia, ela enfatiza que a imoralidade é contrária à natureza do cristão. Aquele que foi salvo, redimido, lavado pelo sangue de Jesus, ele não pode viver uma vida deliberada do pecado. Ele é uma nova criatura. Somos uma nova criatura. Vivemos para agradar o Senhor. Aleluia. Mas eu sei que alguns jovens são casados também. Então cuidado. Cuidado com o adultério. Cuidado com o divórcio. Você vê um número crescente de pessoas se casando, mas você vê o dobro e o triplo se separando. Meus irmãos, vivemos numa cultura caída, mas nós somos do céu. Não abrace a cultura desse mundo. Quando você olha para o cinema, você vê a mesma coisa. Aquilo que a cultura caída nós estamos vivendo e eles praticam, eles lançam também nos cinemas. E nós precisamos ter um olhar crítico a tudo, meu irmão. Nós somos crentes, sim ou não? Nós somos crentes, sim ou não? Nós vivemos para a glória de Deus, sim ou não? Meu irmão, Deus, Ele quer uma juventude pujante. Deus, Ele quer a juventude dessa igreja firme, fiel, louvando a Deus, andando em santidade, meu irmão. Nós devemos atrair as pessoas desse mundo, não pela semelhança, não pela igualdade, mas pela diferença. Jesus não nos chamou para sermos imundos. Jesus nos chamou e nos lavou para sermos sal e luz. Aleluia, aleluia. Devemos ser fiéis, meus irmãos. Devemos ser fiéis. A exortação aplicada por Paulo para aqueles crentes reverbera até os dias de hoje. E é bastante claro, meu irmão. Se Deus nos chama para sermos santos, rejeitar a sua palavra é rejeitar o próprio Deus. Não rejeite essa palavra, meu irmão. Não rejeite aquilo que Deus tem falado para você. E por fim, para encerrarmos definitivamente, viver em santidade até que Ele venha deve ser música em nossos ouvidos. Quem quer ir morar no céu? Quem quer ir morar no céu? Quem quer encontrar Jesus e conversar com Ele? Quem quer poder passear lado a lado com Jesus, meu irmão? Quem quer viver livre da morte? Quem quer viver livre da dor do luto? Quem quer viver livre das dores desse mundo? Quem quer viver livre das tentações, das paixões carnais, precisa viver uma vida de santidade. Deve ser o nosso estilo de vida, ser santo. Praticar exercícios espirituais que nos leve mais próximo do Senhor. Devemos ter o céu nos nossos olhos. Durante todo o tempo em que estivermos caminhando, peregrinando nesta terra, os nossos olhos devem estar no autor e o consumador da nossa fé. Até que Ele venha, Senhor. Até que Ele venha, eu te buscarei. Até que Ele venha, eu estarei orando. Até que Ele venha, eu fujarei das paixões da carne. Até que Ele venha, eu viverei uma fuga para não desagradar e ofender ao meu Senhor. Vivemos na perspectiva de dois mundos, vivendo na terra,
mas pensando no céu. Trabalhando, mas pensando no céu. Estudando, mas pensando no céu. Praticando as minhas atividades, mas pensando no céu, aleluia. Eu estou casando, mas eu estou pensando no céu. Eu fiquei noivo, mas eu estou pensando no céu. Eu comecei a namorar, mas eu estou pensando no céu. A nossa mente tem que pensar no nosso Redentor. Eis que chegará o dia, meu irmão, que o céu se abrirá e o nosso Rei e Salvador voltará a esta terra, aleluia. Eis que chegará o dia do Senhor, e como diz Apocalipse 6, será um dia de grande horror para os ímpios, meus irmãos, mas a igreja do Senhor, a sua palavra garante, estará segura com o Senhor. Nós desejamos o dia do arrebatamento, meu irmão. Nós queremos este dia, aleluia, o dia onde a igreja se encontrará com o Senhor. Toda a experiência que você tem tido com Deus são apenas sombra em comparação com aquilo que você desfrutará no céu. Se você acha que estar aqui neste meio é bom, se você pensa que estar no culto de oração é tão bom, que estar participando de um momento de louvor é tão maravilhoso, espere, meu irmão, no céu será muito melhor. Viva em santidade, viva em santidade, viva em santidade, até que Ele venha, em nome de Jesus. Eu quero convidar você em pé, em nome de Jesus, e convidar o grupo de louvor para cantar aqui aquele hino maravilhoso, Yeshua. Aleluia. Eu quero orar por você, e eu quero dizer para você que cada palavra que foi dita aqui nesta noite é para a sua edificação. Saia daqui com essas palavras no seu coração. Ah, irmão, mas eu já pensei em tanta besteira. Ah, mas eu já olhei no celular pornografia quando não deveria olhar. Ah, mas eu troquei já palavras de baixo calão. Ei, Jesus perdoa o teu pecado. Renove nesta noite a aliança com o Senhor. É você e Deus, meu irmão. Aleluia. É você e Deus. Curve a sua cabeça, eu estarei orando por você. Deus bendito, Deus maravilhoso, estamos aqui nesta noite, Senhor, rogando a Ti, Pai querido, para perdoar os nossos pecados, para perdoar todas as nossas transgressões, Senhor. Deus, quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós falhamos e desagradamos o Senhor. Mas eu creio que Teu Espírito Santo está aqui nesta noite, tocando em cada coração, para mudar a maneira de pensar, para mudar a maneira de agir, para mudar a maneira de falar, para mudar o proceder. Ó Deus bendito e poderoso, vem com o Teu Espírito Santo neste momento, Senhor. Vem com o Teu Espírito Santo tocando em cada coração, que possamos focar neste momento somente em Ti, Senhor. Focar somente naquele que pode perdoar os nossos pecados. Sim, Ele perdoa e sara a nossa ferida. Deus, queremos o Senhor, aleluia. Queremos mais de Ti. Eu quero mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Vem com o Teu Shekinah neste lugar, Senhor. Vem com Tua glória neste lugar, Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Deseje estar no céu. Deseje estar com o Senhor. Deseje viver uma vida santa. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Ó Senhor Jesus, clamamos a Ti, Senhor. Vem com Tua Shekinah, Senhor. Vem com Tua Shekinah, Senhor. Abre as mentes, Senhor. Oh, Pai querido, transforma os corações, ó Deus eterno. Oh, aleluia.
Senhor. Oh, Senhor, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Jesus ainda renova. Jesus dá força.